ao Senhor. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Diga, eu preciso tanto. Ele vai te dar nessa noite. Cante. Remove a minha mente. Diga a Ele. Sim, Jesus. Hoje é o dia que Deus vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Transforma a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor agora, bem forte. Aplaude a Ele. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Cante a Ele. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Glória a Deus. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Assim vai ser na sua vida, querido. Aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome, com toda a força diz. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, Deus. Muda minha história. Ressuscita os meus. Sim, Jesus. Transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Diga a Ele, ressuscita-me. Com as mãos aos céus, declara nessa noite assim, ó: Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ames pra vencer. Senhor de tudo em mim, aleluia. Já ouço a tua voz me chamando pra viver, aleluia. Uma história de poder Deus tem pra você nessa noite. Remove a minha pedra, chama, glória a Deus, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Quero que só a igreja, vamos lá. Remove a minha pedra. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me, Senhor. Senhor, assim como a costa suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Para onde, Senhor, eu irei? Você pode dizer e perguntar isso ao Senhor: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna, se só tu tens o poder para transformar a minha vida. Tu és aquele Deus que está aqui nessa noite. Tu és aquele Deus que vai transformar a minha vida.
vida com a tua unção. Eu quero declarar sobre a tua vida o poder do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Mais de Deus para você, querido. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida. Receba a unção do Senhor sobre a tua casa. Deus, nessa hora, Senhor, entra com providência na casa dos teus filhos. Oh Deus, entra, Senhor. Remove, Senhor, a nossa pedra. Nessa noite eu quero profetizar e quero ministrar sobre a sua vida, que toda pedra que está impedindo você de adorar ao Senhor nessa noite, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Eu não sei qual a pedra que está ocupando o teu coração, mas eu quero te dizer que ela vai ser quebrada hoje. Ela vai ser quebrada com o poder do Senhor nessa noite. Para encerrar, nós vamos cantar e ministrar. Você vai ministrar sobre a sua vida agora. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Canta ao Senhor. Remove a minha pedra. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. E faz um milagre. Ressuscita-me, Senhor. Cante a Ele. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nesta hora, Deus. Me chama para fora. Ressuscita-me. Se você crer que Deus ressuscitou os seus sonhos, aplaude a Ele, dá glória a Ele nessa noite. Dê um brado de vitória ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ressuscita-me. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos fazer as nossas orações agora, enquanto o teclado pode tocar para a gente. Vamos pedir a Deus as causas impossíveis, aquelas coisas que nós temos buscado de todo o nosso coração, coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Causas impossíveis são essas, porque as coisas possíveis, nós vamos lá e fazemos. Se você não faz, é preguiça só. Mas as coisas impossíveis pertencem a Deus. E é isso que nós fazemos na quarta-feira, antes de prestarmos os nossos testemunhos, antes de ouvirmos a palavra, a gente ora por aquelas coisas que só Deus pode fazer. Milagres. Milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. Que foge ao seu controle. Por mais dinheiro que você tenha, por mais inteligente que você seja, há coisas que fogem ao seu controle e você não tem condições de fazer. E é isso que nós vamos fazer agora, porque a Bíblia diz, e nós cremos na veracidade da Bíblia. Ela diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Deus precisa ouvir as nossas orações. Então saia do seu lugar, venha até aqui à frente se ajoelhar, venha buscar de Deus aquilo que você deseja de todo o seu coração, de toda a sua alma, aquilo que está impedindo talvez o fluir da boa vontade no seu coração, na sua vida. Então venha buscar isso com todas as suas forças, com tudo que você é, com tudo que você tem. Agora só venha se você tiver fé, se você crer realmente. Se você não crer, você vai enojar Deus, porque isso será uma hipocrisia. Mas quando a gente crê de verdade, aí a gente ora, a gente busca de todo o nosso coração. Comece a buscar, comece a falar, comece a clamar, comece a dizer a Deus, comece a falar com Ele, comece a clamar. Nós cantamos aqui: Deus, eu preciso de um
milagre, e nós cremos nos milagres. Vivemos porque cremos em milagre. Vivemos porque cremos de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos nesta hora diante do Teu trono e pedimos agora, Senhor, que Tu visites o Teu povo. Nesta hora, corações amargurados, corações enojados, corações tristes, corações desesperados, corações mal amados, mal desejados, corações mal queridos, corações chutados, corações rejeitados, corações alquebrados, corações pedintes, corações carentes, estão diante de Ti nesta hora, meu Pai, clamando por uma intervenção Tua, clamando para que Tu venhas do alto dos céus nos trazer a bênção da resposta à nossa oração. Deus, nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não cremos em estátuas, nós não cremos em novenas, nós não cremos em pedaços de figa, nós não cremos em pé de coelho, nós não cremos em numerologia, nós não cremos nos homens, nós não cremos nos governos, nós não cremos na política. Nós somos crentes porque nós cremos somente em Ti, como o último e definitivo Deus desse universo, como o Criador, como aquele que recebe os nossos corações alquebrados e responde às nossas orações. Por isso, Deus, em nome de Jesus agora, nós queremos colocar tudo isso agora que pulsa dentro de nossas almas, toda essa dor, tudo aquilo que foge ao nosso controle, Senhor, milagres que nós carecemos, que nós precisamos e que nós não conseguimos entender como eles se processarão, nós não conseguimos entender por que eles se processarão. Cremos apenas, Senhor, que há um instante, e esse é o instante que nós precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua unção, precisamos que Tu venhas do alto céu e nos responder nesta hora. E como pastor, Senhor, desse povo, dessas ovelhas, a quem Tu me confiaste a honra de ser o sacerdote, o intercessor, eu quero interceder por cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, irmãos e irmãs, Senhor, que trazem dentro de si um anelo, um desejo por algo maior, por algo melhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo agora, aonde houver uma causa impossível, vai colocando a Tua mão, vai colocando o Teu dedo sagrado, vai agora movimentando anjos para este lugar, Senhor. Despacha essa miríade celestial de anjos para aquela causa, para este pedido, para que haja, Senhor, um mover do Teu Espírito nesta hora, que aonde esteja faltando algo, aonde esteja carecendo de algo, Senhor, seja imediatamente agora resolvido em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos Satanás e todos os espíritos das trevas. Há momentos que a gente consegue até cheirá-lo, dá para sentir as suas patas sujas, odiosas, querendo distorcer nossas palavras, querendo plantar sentimentos negativos, nos levando a nos destruir, nos levando, Senhor, a matar, a roubar. Ele que vive desses quatro cantos da terra, rodeando-a sem limites, em todos os instantes,
numa velocidade maior que a própria luz. Ele, Senhor, que agora está aqui, está ali, o inimigo das nossas almas, aquele que sopra em nós palavras lisonjeiras, mas enganosas. É esse espírito, Senhor, que nós repreendemos nesta hora. Declaramos Satanás caído, todo espírito maligno que se levante contra esta igreja, contra cada uma dessas pessoas, espíritos de discórdia, espíritos de dissensão, nós repreendemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, pisamos a cabeça da serpente, pisamos a cabeça do diabo, pisamos, Senhor, porque nós não estamos aqui para brincar de Deus. Nós não viemos a um culto para vender ideias. Nós não estamos aqui para abraçar amigos, ou porque a novela é chata, a gente vem para o culto. Eu sei que muitos talvez tenham vindo com outro objetivo, mas eu não os culpo, é porque eles ainda não te conheceram de verdade, não conhecem a profundidade do teu amor e do teu cuidado. Por isso, Senhor, agora em nome de Jesus Cristo, agora nós profetizamos cura em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo com cura, abençoamos o teu povo com cura, dos primeiro fio de cabelo até os pés, todo o corpo. Agora receba uma unção de cura, receba agora a unção de cura do Senhor Jesus Cristo, aquele que curou os cegos, os aleijados, os surdos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na veracidade, na inerrância da tua palavra, e nós agora profetizamos sobre ela. Cura o teu povo agora, derrama um bálsamo de cura sobre o teu povo que aqui está. Oh, xalaba, vem Deus, vem Espírito de Deus palmilhando nos corações, caminhando em cada um deles, e enche-os agora, Senhor, enche-os do teu amor, enche-os da tua graça, enche-os do teu Espírito Santo, enche-os, ó Pai, de maneira que eles possam dizer: eu sinto que o Espírito Santo está em mim, eu sinto que o Espírito Santo, Senhor, está vindo sobre a minha vida. Ó, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo agora esteja permeando cada uma das nossas decisões, que o teu Espírito Santo esteja agora nos abraçando no colo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo agora, onde houver um coração triste, alegra-o, alegra o Espírito Santo, traz-lhe à memória o que pode lhe gerar esperança, traz à memória o que pode gerar amor, confiança, fé, para caminhar, para ir adiante, para não toscanejar, Senhor, diante das lutas e das batalhas. Se há alguém aqui querendo desistir de uma luta, desistir de uma batalha, Senhor, eu te peço agora, fortalece esse coração, fortalece esta vida, Senhor. Se é promessa tua, nós cremos que ela não voltará vazia. Por isso aqui estamos clamando, batendo, pedindo, exaltando, porque nós cremos que a tua palavra é a verdade. Por isso agora, Espírito Santo de Deus, clamamos a ti nesta hora. Vem, Espírito Santo, agora, vem mover nossos corações, vem aquecer nossas almas, e vem fazer diferença agora, levantando o caído, o trôpego, aquele que porventura está dizendo: não dá mais para mim,
não tem mais solução para a minha causa, não tem mais solução para a minha dor. Eu te rogo agora, Pai, em nome de Jesus, levanta-o, Pai, levanta-o, anima-o, em nome de Jesus, anima o teu povo, dá um espírito de ânimo para viver, um espírito de ânimo para combater. Afinal de contas, a vida é um combate, a vida pela fé é uma carreira, e nós estamos nela, nesse combate, nessa carreira, Senhor, querendo fazer a diferença. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo agora, vem Espírito Santo de Deus agora, receber o nosso clamor, receber a nossa oração. Ó Deus, nós queremos interceder pelos outros agora. Cada coração também tem preocupações com outras pessoas igualmente carentes de Ti, meu Pai, carentes do Teu toque, carentes do Teu amor, carentes da Tua unção, carentes do Teu resultado, da Tua aproximação. Ó Deus, em nome de Jesus agora, visita esses corações carentes, visita os corações sedentos de Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, aonde estiver uma criança doente, aonde estiver um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora, precisando que no seu coração uma centelha de amor, de vida, de poder, seja imediatamente deflagrada, nós te pedimos por eles agora, Senhor. Levanta-os no poder do Espírito Santo, cura-os, Senhor, nós intercedemos por eles. Faz algo novo, vai fazendo algo novo sobre estas vidas, e vai levantando-os, Senhor, para que o Teu Espírito Santo agora, movendo-se, mexendo-se nesses meios, faça a diferença, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Volte para o seu lugar com alegria e com muita fé no seu coração. Aleluia. Pode sentar. Vamos ouvir os nossos testemunhos de pessoas que têm algo a contar na sua vida. Esse é um momento muito especial, porque é o momento que a gente glorifica a Deus. Muita gente pensa que glorificar a Deus é dizer, ô glória. Não, isso não é glorificar a Deus. Até porque ô glória não quer dizer nada, né? Absolutamente nada. Quando você diz glória a Deus, aí é outra coisa, mas glória não é nada. Glorificar a Deus é você dar um testemunho de vida, do que Deus fez na sua vida, do que Deus ainda vai fazer, do que Deus tem feito. É você se despir do orgulho, do medo, da vaidade, desses sentimentos baixos, que só nos nivelam com o diabo, não é? O diabo que tem esses sentimentos baixos, essas coisas do medo, da vergonha, da vaidade, do orgulho, porque às vezes a gente acha que a pessoa é tímida. Não, a pessoa é orgulhosa, ela não quer ser julgada pelos outros aqui na frente, aí ela fica presa ali no seu orgulho pessoal, não tem nada de medo, não tem nada de timidez. É por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Como é que tem ser tímido? Não é? Porque o tímido é orgulhoso, na realidade. O tímido é muito orgulhoso. Ele tem um ego inflado, então ele
ele se esconde para não ser julgado pelas pessoas. Que ele não quer que as pessoas façam nenhuma crítica sobre ele, da forma como ele fala, da forma como ele diz. Isso na realidade não é virtude nenhuma. Se fosse virtude a Bíblia diria, né? Mas a Bíblia diz que é tão certo que é um defeito moral de que os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque eles se escondem de Deus, né? Se desviam de Deus. E esse é o momento dos corajosos, é o momento das pessoas que têm coragem de vir à frente, cruzar os braços e contar o que Deus faz na sua vida. Vamos aos nossos testemunhos. Vem cá, Ed Cleito. Quem é a segunda pessoa que eu queria que viesse para frente? Cá o pastor. Quem mais? Vem cá, minha filha, senta aqui na frente. Pastor Ed Cleito, vai falar. Tudo bem? Amém. Igreja, o testemunho que eu tenho para dar é do cuidado que Deus tem com a gente, né, no geral, mas especificamente no cuidado que Deus teve com a minha casa, né. Acho que foi ontem, minha esposa está até rindo ali agora, porque vai dizer que é relaxada, mas não foi nada a ver, não. Acontece com todo mundo. Quero saber aqui se alguém já esqueceu alguma coisa, tipo, no fogo ligado, já, né? Mas que não que passasse o dia todo ligado até de noite, né? Pois é, então eu quero dizer para vocês que Deus, Ele foi muito bom comigo, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha casa em geral, inclusive com o apartamento, porque uma cuscuzeira passou o dia todo ligado, até de noite, ligado, fogo ligado no total, e eu quero glorificar o nome do Senhor, porque não aconteceu nada, apenas ficou ligada, continuou ligada, eu cheguei, desliguei. Você comeu cuscuz? Não. Acho que era isso que ela queria, que eu comesse o cuscuz lá, mas não rolou. Mas eu quero agradecer a Deus, porque não aconteceu nada, poderia ter incendiado a minha casa, né, explodido lá o bujão de gás, tudo, mas Deus, Ele preservou, poxa, Ele manteve. Amém. Lá, e isso para mim foi um sinal de que o Senhor tem cuidado. Ele manteve a cuscuzeira lá na temperatura ideal, para que até que a gente chegasse e ela pudesse desligar e não acontecer nada com a nossa casa. Quero agradecer a Deus pelo cuidado que Ele teve comigo, em nome de Jesus. Deus, o nosso protetor. Quem pode agora dizer glória a Deus? Amém. Pastor João, é bom revê-lo. Glória a Deus pela sua saúde, pela sua recuperação. Uma felicidade muito grande em revê-lo. Pessoal, é difícil assim para uma pessoa que vem assim de uma tradição mais intelectual dar esse testemunho que eu vou dar para vocês. Eu não ia dar de jeito nenhum, mas quando o pastor João começou a falar aquelas coisas ali, tocou no meu coração, sabe? Na Unijovem, eu sou pastor da Unijovem junto com minha esposa, Michele. E desde que nós assumimos a Unijovem, nós vimos orando muito, né? Porque a gente não quer um ministério somente de pregação, a gente quer ver milagres. E eu tenho pedido a Deus milagres de uma maneira muito contundente, né? Porque, como o pastor João disse uma vez, uma igreja sem milagres é um clube social de boas maneiras, né? Então as pessoas vêm, são muito cordatas, é muito bom conviver, mas uma das marcas do cristianismo é um milagre. A transformação, a salvação são milagres, mas Deus pode o sobrenatural. E nós vimos orando muito por isso. E nós tivemos vários sinais na Unijovem, muito recentemente, mas houve um que é muito contundente e eu tenho que dizer para a glória de Deus. Eu preciso dizer. E aí eu não ia dizer, mas o pastor João tocou meu coração, Deus tocou meu coração através dele e nós vamos contar. O Daniel é um dos jovens que frequenta o Unijovem, teve um problema de saúde muito sério, um câncer no cérebro. Eu digo isso que é público, ele mesmo diz no Facebook, é um dos nossos jovens. E ele pediu uma oração porque ia fazer uma intervenção cirúrgica para a retirada desse câncer. Vocês sabem, o ultrassom hoje em dia é de alta definição, não tem dúvida nenhuma, né? Você vê o tumor de todos os ângulos, você não tem como negar que existe um tumor. Então, num dos sábados na Unijovem, ele pediu oração. E eu e minha esposa e todas as lideranças da Unijovem nos reunimos e começamos a orar. E eu vi, quase que fisicamente, encharque as mãos com óleo. E eu encharquei as mãos com óleo. E eu impus as mãos sobre a cabeça do Daniel e comecei a sentir um calor diferente. Eu
disse, deve ser o óleo, né? Esse óleo hoje em dia deve ter algum aditivo químico, alguma coisa desse tipo. Mas aí eu tive uma visão de uma abóbora aqui em cima da igreja, uma visão tão clara, que eu abri os olhos para ver se realmente tinha uma abóbora na igreja, porque eu nunca tinha, tinha aqueles efeitos especiais aqui, aquelas rosáceas de luz, mas a abóbora não me lembro. E eu vi claramente uma abóbora com anjos descendo e um facho de luz indo em direção ao Daniel. Vi isso claramente e senti algo realmente sobrenatural e disse para ele. Na quarta-feira ele foi fazer a cirurgia. Então, glória a Deus, quando o médico abriu a cabeça do Daniel, não encontrou nenhum câncer na cabeça do Daniel. Nenhum. Glória a Deus. Ele foi para casa, se sentiu mal, abriu novamente a cabeça. Não, abrir a cabeça não é uma coisa que deve ter algum efeito colateral. Foi novamente fazer um outro exame. Novamente não deu nada. No domingo, minha esposa, Michele, tinha uma pregação, estava escalada. Ela sentiu uma dor de cabeça tão forte, depois que nós fizemos a oração no sábado, que ela disse, qual é a razão dessa dor de cabeça? É uma coisa realmente, uma retaliação do inimigo, né? Mas ele não conseguiu evitar, graças a Deus, que o Daniel fosse inteiramente curado. Então eu digo isso para a glória de Deus, não é para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. E para dizer que na Igreja Batista de Manaíra estão acontecendo milagres. Amém. Aleluia. Parabéns, pastor Emerson. Querido, teu nome é? Como? Obrigado. Feliz sou eu. Bom, eu quero edificar também a igreja e dizer que esse é um lugar de milagres. Amém. Porque a minha cunhada há 5 anos tentava engravidar e já ia partir para a inseminação artificial. E ele é de Campina Grande e sempre que vem aqui me acompanha ao culto. E há mais ou menos um mês a gente estava aqui e o pastor Aécio estava pregando e ela veio aqui nesse altar, se derreteu aos pés do Senhor, chorou, implorou: Senhor, não tenho mais nada para te pedir, só esse filho. Me dá esse filho, abre meu ventre. E hoje ela ligou para mim, disse que foi pegar o exame. Para a honra e glória do Senhor, deu positivo. E ela disse que a primeira coisa que veio à cabeça dela foi ela ajoelhada aqui nesse altar, pedindo a Deus. E ela tem certeza que foi nesse dia que Deus tocou o ventre dela. E ela está muito feliz. Eu estou muito feliz em dar essa notícia aqui a vocês. Também que no dia do cursilho, no dia da chegada do cursilho, eu não assisti o culto, mas ela estava aqui e assistiu. Disse que o pastor João pregou para uma mulher estéril. Ela disse, quando eu cheguei com as cursilistas, depois fui falar com ela, ela disse, a pregação hoje foi só para mim. E o pastor dizia, eu não sei para quem eu estou pregando. Ela dizia que tinha vontade de dizer, é para mim, é para mim. E quando eu estava aqui em cima, que olhei para ela, não sabia que ela ia vir para a chegada do cursilho, porque eles são de Campina. E eu olhei 2 vezes porque eu vi ela grávida. Eu desci, eu disse, Luana, eu estava ali de cima te olhando e te vi como tu tivesse com 5 meses de gravidez. Ela disse, fale pela boca de um anjo. Eu disse, estou falando, em nome de Jesus. E pelo andar da carruagem, o cursilho feminino vai acontecer em março. E em março, ela vai estar com 5 meses de gravidez. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Parabéns. Parabéns. Diga a ela que parabéns. Eu também não poderia me furtar esse momento, já que eu estou voltando hoje a pregar aqui na igreja. E depois de 29 dias de cirurgiado, eu estava com muita saudade da igreja, com saudade de vocês. E evidentemente que eu tenho que começar agradecendo Deus em primeiro lugar, tudo que me aconteceu nesses dias. Foram dias de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado meu com Deus. Era o tempo que Deus queria me retirar. Deus tem um Kairos, né, que é o tempo dele, e eu tenho certeza que esse era o tempo que ele queria me tirar, queria conversar comigo.
alguns aqui, Reinaldo, outros já fizeram essa operação, sabe que é uma trombada de caminhão, esse negócio não é operação, né? Parece que um caminhão passou por cima de você, você é rasgado assim, esse osso externo, e o período na CTI é muito difícil, são muitas dores no corpo inteiro, dói da cabecinha do dedo até a cabeça mesmo, dói em tudo que é lado, você sai da CTI parecendo o antigo Frei Damião, de tão curvado, de tantas dores nas costas que você sofre, e foi um tempo muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Eu chegava a me desesperar às vezes, só me lembrava de Jó, quando eu estava ali naquela CTI, digo, meu Deus do céu, como não deve ser o Jó, né, que não tinha uma CTI dessa naquela época e ainda sobreviveu. Mas eu sabia que Deus ia me tirar dali, eu sabia que estava dando tudo certo, eu sabia que era uma questão de tempo apenas, que cada dia as coisas iriam melhorar, e realmente foi o que eu experimentei. A cada dia as coisas iam melhorando, uma dor passava, outra dor aparecia, mas no outro dia outra passava, e assim sucessivamente. E foi uma coisa assim, de eu aprender do cuidado de Deus, sabe, gente? Como Deus cuida da gente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Você sabe, não sei quantos já tiveram uma CTI aqui, sabe que a gente não sabe quando é dia, quando é noite, é um negócio assim meio que não dá para ver mesmo, né? E você não perde a noção do tempo, a noção do sono e tudo. E eu saí de lá, quando eu saí da CTI, cheguei num apartamento, a primeira coisa que eu disse à minha esposa foi: olha, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Se eu tiver um inimigo, eu não desejo isso para ele. Deus me livre, não é? De ter que repetir esse negócio, porque é um negócio muito difícil mesmo. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia antes na minha vida. O máximo que eu fiz foi tirar a amígdala quando era criança, imagina, não é? Quer dizer, eu nunca tinha quebrado o pé, quebrado o dedo, essas coisas. Tinha algumas contusões no tempo que era atleta, mas essas coisas assim, eu nunca tinha levado uma cirurgia geral, que você apaga mesmo, e a operação começou às 8, terminou às 3 da tarde, e você saber que o cara pegou seu coração e tirou, e colocou 5 pontes no seu coração, e você saber que seu coração estava na mão de uma pessoa, de um ser humano, você fica com todos esses medos, esses assombramentos, mas uma coisa dentro da gente, que eu chamo de Deus, que vocês chamam de Deus, de Espírito Santo, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Eu acho que eu era o único que não gemia na CTI, porque o sujeito que estava do meu lado gemia, a senhora da frente gemia, e eu não gemia, embora eu tivesse com as mesmas dores, porque o Espírito Santo conseguia me consolar naquele momento. Eu sentia que Deus estava ali, sabe? Sentia a mão dele assim, me cobrindo. As orações que vocês fizeram, eu vou ser eternamente grato a vocês, aos que oraram aqui em casa, aos que mandaram mensagens, aos que em todo o tempo estiveram preocupados comigo, ligando para minha esposa, ligando para as pessoas, para o meu irmão que é médico, e todas essas preocupações é que nos dão forças para a gente querer sair, sabe? Quando você sabe que você é importante para alguém, porque não é? Quando a gente sabe que tem alguém esperando você do outro lado, que você precisa continuar vivo, porque alguém lhe ama, que alguém lhe quer bem, e que você vai fazer falta para essas pessoas, isso lhe dá uma força tremenda, sabe, para querer sair daquele lugar, para vencer, para aguentar, para suportar a dor, e dizer: não, eu vou sustentar, eu vou segurar, eu vou até o fim. E foi isso, sabe, gente? Eu sabia que eu era amado, querido por muitas pessoas,
E essas pessoas me queriam de volta, me queriam vivo. E eu, então, tive a certeza de que eu estava sendo esperado. Gente, isso faz uma diferença enorme. Vocês não sabem, só quem está lá sabe quanto faz diferença saber que alguém perguntou por você, quis saber como você estava e tudo, e disse que está orando por você. Essas coisas que às vezes a gente não liga, né? Todo mundo ora, não. Cada oração tem a sua importância, cada preocupação tem a sua importância, cada gesto, cada telefonema, cada e-mail, cada mensagem de rede social tem a sua diferença, tem a sua importância, né? E naquele instante eu senti isso, de que essa é a grande recompensa de ser pastor, né? Como é bom ser pastor. Eu digo a vocês que às vezes eu já pensei muito em desistir, que eu achava que ser pastor só tinha coisa ruim, que isso era mais um karma que Deus tinha me dado, né? Às vezes eu me perguntava assim, meu Deus, foi o que eu fiz com Deus para Ele me colocar nesse negócio, né? Podia estar no outro lugar. Mas aí eu senti que naquela hora eu vi as coisas de uma maneira totalmente diferente. E como é bom ser pastor, como é bom ter vidas que você cuida e que naquele instante estão cuidando de você, estão se preocupando com você. E eu passei a valorizar ser pastor, eu passei a valorizar a igreja, eu passei a valorizar cada rosto, cada abraço, cada pessoa, cada e-mail, cada palavra, assim, de uma maneira diferente. Claro, não dá para a gente contar todos, nem dá para a gente estar rindo com todos, mas lá no fundo da alma a gente, sabe, se alegra com isso. Como é importante você dar um abraço, como é importante você falar com alguém, você estender sua mão. E para mim esse é o sentido de igreja. Igreja existe para isso, sabe? Nessas horas assim a gente está junto. Não pode estar todo mundo no mesmo lugar, mas em espírito nós estamos juntos, nós estamos torcendo uns pelos outros, não é? E acima de tudo temos um Deus que ouve as nossas orações e que cuida de nós. Eu me lembro que no primeiro dia que eu fui fazer a barba, eu chorei fazendo a barba. Uma coisa que eu sempre fiz, mas eu fazia apressado, com raiva, porque tem que fazer. Já pensei em depilar para não ter que fazer todo dia, né? Mas não tive coragem. Mas eu fiz a barba depois que eu saí da CTI. Gente, aquilo fez toda a diferença, né? Eu posso fazer a barba. Tanta gente está por aí e não pode fazer. Louco, quanta gente está louco para estar aqui hoje no culto, não pode estar, não é? E eu posso estar, eu posso fazer a barba, ou seja, eu posso essas coisas que o dinheiro não compra, né? Não tem dinheiro que compre isso, gente. Se eu tivesse 100 milhões de dólares, eu ia passar pela mesma coisa que eu passei sem ter nenhum milhão, porque dinheiro não faz diferença nessa hora, não faz a mínima diferença. Faz a diferença é Deus mesmo, está ali diante de você, cuidando de você. Se você é negro, branco, rico, pobre, na hora da saúde não tem diferença, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Só o cuidado de Deus é que nos faz alertar de que nós temos que cuidar da nossa saúde, porque o corpo, gente, é templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do templo do Espírito. Como eu cuido disso aqui, você vê que eu sou muito perfeccionista com esse templo, porque aqui nós adoramos a Deus. Então eu acho que o lugar que a gente adora a Deus não pode ser um lugar feio, tem que ser um lugar bonito, para refletir a beleza da nossa adoração, que reflita o nosso cuidado com aquele lugar. Tem pessoas que dizem, Deus não está olhando para... Deus está olhando, não para o lugar, mas para o coração, para a motivação. Deus sabe que você podia fazer melhor, mas não fez por preguiça, por idolatria, por outras coisas. Não é vaidade, é você querer fazer o melhor. E eu me despertei muito nesses dias para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha vida, para cuidar dos meus filhos, da minha esposa, da minha igreja, das coisas que são eternas.
as coisas que valem a pena a gente efetivamente se empenhar e se gastar por elas, porque elas, no final das contas, são elas que fazem a diferença, não é? Ali era eu e vocês, nada que eu tenho ia fazer nenhuma diferença, não é meu carro, não é um apartamento, não seria um dinheiro, não seria uma câmera fotográfica que faria a diferença. A única diferença ali era eu e vocês e Deus, e é isso que vale a pena. Por isso que eu quero rapidamente dar esse testemunho para vocês, aproveitar esse momento aqui da minha volta, agradecer mais uma vez de todo o coração, dizer que estou à disposição de vocês, aqueles que quiserem de ajuda, que precisarem, mais do que nunca estou à disposição para pastoreá-los, para amá-los, para querê-los, para estarmos juntos nessa caminhada de construirmos uma igreja, não construirmos os tijolos apenas, mas construirmos uma emoção, um sentimento. A igreja é isso, é essa emoção, esse sentimento de ela, essa coisa que nos une. Isso é igreja. A gente não se sentir só no mundo, não é? Tem pessoas que adoram a solidão, eu detesto, né? Antigamente eu gostava, agora eu não quero mais. Com certeza, cada vez mais eu quero valorizar a minha igreja, o estar aqui, o confiar, o me entregar, o vir ao culto, o cantar louvores, o ofertar, o ouvir a mensagem. Tudo isso eu quero valorizar, sabe? Porque quando a gente fica lá, aí a gente vê quanto isso é que nos sustenta. Gente, quem me sustenta hoje é isso aqui, é o culto, é a presença de Deus, é sentir Deus, são vocês, essa relação, sabe? Que me sustenta, que me dá forças. Eu diria a vocês, eu não saberia viver sem igreja mais. Se um dia eu sair daqui, eu vou para outra, porque eu tenho que ter um lugar, eu tenho que ter uma igreja, porque isso é que faz toda a diferença do mundo, gente. Você não sabe como é bom a gente saber que tem 100, 200, 300 pessoas ligando, mandando mensagem, não sei o que, preocupado com você, e torcendo por você, e querendo resolver seu problema, e doando sangue, e doando isso, aquilo, e preocupado com se você está dormindo, não está. Isso faz toda a diferença, gente. A igreja faz toda a diferença. A comunhão dos irmãos faz toda a diferença. Então, rapidamente, brevemente, sei que tem muito mais coisas, aos poucos eu vou contando, acho que vai ser testemunho de um ano, né? Toda mensagem vai ter um pouquinho, mas é isso aí. Eu quero deixar um grande beijo no coração para vocês. Obrigado. Obrigado. Vocês é que merecem essas palmas. Eu sei. Vocês é que merecem essas palmas. Obrigado. Tá bom, gente, eu não posso ter muita emoção não. Senão a pressão sobe. Não pode ter muito não. O médico só vai devagarzinho, porque não for contar esse testemunho, vai devagarzinho, porque, né, a máquina está amaciando ainda, né? Amaciando a máquina nova aí. Então tem que ir devagarzinho. Mas vocês, eu dedico essas palmas a vocês e a Deus, mas a vocês em particular, pela grande igreja que nós somos, por esse sentimento de afeto, né? E aos poucos a gente vai conversando. Agora vamos ficar de pé e vamos entregar a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, que para uns é chato, mas para outros é maravilhoso, né? A gente poder ter o privilégio de ofertar a Deus, significa eu estou vivo, eu sou um adorador, eu estou lá no altar do Senhor, estou fazendo a minha parte. Como é bom a gente ajudar uma igreja, né? Saber que a gente está investindo em algo que vai para a eternidade, né? Que estamos com tesouros nos céus. É bonito, não é isso? A gente não valoriza essas coisas, não dá a mim, não, eu quero ter um tesouro lá com Dilma, com a poupança, nada, não vale nada. A Dilma tira e você fica sem nada, né?
Esse tesouro no céu é que vale a pena. Você pode sacar a qualquer instante. E a qualquer hora, o dono lá, o juiz, ainda bota mais na sua conta pela graça. E aí você sai livre do outro lado, né? E ele vai durar pela vida eterna. Esse sim é o maior investimento da terra. Amém? Vamos lá. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por isso, pela saúde do nosso pastor, pela saúde de vocês, por vocês estarem aqui. E agradeça a Ele também com as suas ofertas nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. As palmas lá em cima, adora o Senhor. Agradeça a Ele. Aleluia. Te agradecer, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, declara Ele. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, Deus. Declare agora a força, o poder e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Só vocês declaram a honra e as palmas, vai. A honra e o louvor a Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Vai encerrar aqui assim, ó. Agradeça a Ele, aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Meu irmão, podem sentar. Eu vou pedir para... Hoje nós temos um culto em ação de graças pelo aniversário da Frankelli, acho que é isso, e pela viagem da Ângela e do Edivan e seus filhos ao Rio de Janeiro. Olha aí, coisa boa. Queria que esse pessoal viesse aqui para a gente orar. Também avisando vocês que
esse aparato que está por aqui, essas coisas, porque a partir de amanhã nós vamos ter aqui na igreja um congresso, uma conferência internacional chamada Summit, né, que é promovido pela Associação Willow Creek dos Estados Unidos, que é a maior igreja hoje dos Estados Unidos, do pastor Bill Hybels. Esse é um encontro para líderes, diáconos, pastores. É uma coisa assim, fora do comum. Talvez seja a maior conferência para pastores e líderes de todo o Brasil. Tanto é que ela é realizada em várias capitais do Brasil, em várias cidades do Brasil. João Pessoa teve a alegria de mais uma vez ser contemplada, e eles estão, na realidade, os pastores, os pregadores serão vistos no telão, não é? Porque as palestras são traduzidas com um letreiro embaixo, né, para o português, e você recebe todo o material, um farto material sobre liderança. Então vai ser na quinta noite, a partir das 19h30, na sexta noite, a partir das 19h30, e no sábado de manhã, estendendo-se até 2, 3 da tarde. Haverá principalmente grandes palestras com homens que lideram outros pelo mundo inteiro, estarão dando essas palestras, e também debates, vai haver intervenções, coffee break, enfim. Nossa igreja foi até presenteada com isso, porque na realidade foi a primeira igreja batista quem tem o direito de realizar, quem comprou, vamos dizer assim, os direitos de realizar essa conferência, mas como o Espaço Gospel está em construção e não pôde terminar no prazo, o pastor Estevão pediu a Aécio e a mim para que nós cedêssemos o templo aqui para esse momento. Claro que eu cedi, né, porque vai ser uma oportunidade única da nossa igreja receber aqui o Summit, que é uma coisa assim, quem já fez sabe do potencial do pessoal da Willow Creek, que é uma igreja crescente, uma das igrejas mais bonitas que eu já vi na vida. É uma coisa assim, pense nessa igreja assim, multiplicado por 10, é o tamanho do templo deles, da nave central deles, que eles construíram lá, e eles têm uma visão de liderança maravilhosa. Então todos estão convidados, não é só para pastores, é para toda e qualquer pessoa que quiser ter algum exercício de liderança no corpo de Cristo, tá bom? Amanhã a partir das 19h30. Agora vamos orar aqui. Oi, você que está aniversariando? Tudo bem? E vocês vão viajar? Vão para o Rio de Janeiro? Muito bem. Lá pode ir, que o negócio está melhor lá, né? O NEM já foi preso. O negócio já está mais tranquilo lá no Rio agora, não é vocês irem. Tranquilo. Muito bem. Eu queria chamar o irmão Almeida também. O irmão Almeida, ele vai cantar uma música, gente. Um negócio muito raro aqui. Ele disse que finalmente, pastor, depois de muitos anos, ninguém me dando a oportunidade, mas aí eu digo, não, Almeida, quando eu voltar, eu vou lhe dar a oportunidade, né? E aí eu vou dar hoje a oportunidade do irmão Almeida cantar uma música, entendeu? Afinal de contas, isso é perseguição. Isso foi o pastor Lando Alto que estava intercedendo para ele não ter a oportunidade, né, Lando Alto? Mas sua oração não foi ouvida, e finalmente Almeida vai ter a oportunidade de cantar aqui, viu? Muito bem, mas antes vamos orar. Vamos ficar de pé e levantar as mãos sobre os irmãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos a tua filha, Franquele, por esse momento especial na sua vida, de comemoração de mais um ano de vida. Abençoamos o casal, Senhor, o Etivan, que vai para o Rio de Janeiro. Que a tua mão poderosa, que a tua guia, que os teus anjos acampem ao redor deles, que nada lhes falte, Senhor, nessa estrada e nessa história, nessa estada ali naquela cidade. Ser com Franquela e ser com eles. Que teu amor seja derramado sobre essas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Irmão Almeida, por favor. A paz do Senhor, amém. Olha, esse hino que eu vou cantar é uma composição que eu fiz. E no domingo, o último culto que o pastor João celebrou. E quando eu saí, o pastor João estava ali dentro do carro, tenso, muito preocupado. Aí eu disse, pastor, eu disse, irmão, Deus está contigo. Eu disse, pastor João, eu compus uma letra. E no dia que o senhor voltar a pregar, eu quero cantar essa música para o senhor. Em agradecimento à presença dele e à saúde que Deus protegeu, né? E o hino diz assim, é um lamento, né? Quanto tempo eu passei em um lamento sem fim, esperando um milagre acontecer em mim. A espera foi com sentimento e dor, mas depois de tudo isso, eu sei um vencedor. Minha vida mudou, com Jesus e Deus estou, junto com os anjos a Canaã eu vou. Lá vou receber o leite e mel e o maná que vai cair do céu. Lá vou receber o leite e mel e o maná que vai cair do céu. Aleluia. Obrigado. Então, oferecido ao pastor João. Ai, tá vendo, Almeida? Uma oportunidade dessa. Obrigado. Deus abençoe. Se quiser uma oportunidade, você pede ao pastor Orlando Aldo para cantar aí com os adolescentes. Ai, irmão, Almeida é uma figura, não tem igual a ele não, né? Quem conhece ele sabe o que eu estou dizendo. Figura muito amada também, muito querida aqui da nossa igreja, é o nosso irmão Almeida. Muito bem. Gente, vamos ficar de pé. Eu quero falar rapidamente sobre as 4 bênçãos de Deus. As 4 bênçãos de Deus. E eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 49, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que o Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo, que jaz embaixo, e com bênçãos da fertilidade e da fartura. Altos céus, abismo, fertilidade e fartura. Eis a bênção de Deus para José do Egito. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora, ao reverberar e ao ecoar, encontre corações férteis nesta hora, sedentos de crescer junto com ela, meu Pai. Abençoa-nos aqui nessa casa, nessa minha volta a este púlpito, e que a Tua palavra hoje, Senhor, possa me encher e me alegrar para este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O que nós estamos dizendo quando nós dizemos Deus te abençoe? Muita gente diz, talvez isso seja até um clichê: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você sabe o que você está dizendo? O que é a bênção de Deus? A palavra abençoar no hebraico é a palavra barak, que literalmente significa falar bem a fim de causar um efeito positivo. Falar bem a fim de causar um efeito positivo.
Abençoar é isso. Você abençoa, quando Deus abençoa, Ele fala uma palavra na sua direção e ao falar, você recebe os efeitos. Essa palavra ela se materializa e você passa a receber os efeitos daquela palavra. E na Bíblia Sagrada existem apenas 4 tipos de bênçãos. Todas as demais bênçãos, elas derivam dessa bênção. Todas as bênçãos materiais, espirituais, aí outras categorizações e classificações, mas todas elas derivam dessas 4 bênçãos. E o início disso se deu com a figura de José. José era um dos filhos de Jacó, como você sabe, o filho preferido, que se tornou governador do Egito. E José era o homem mais íntegro que a Bíblia, ou que o Antigo Testamento já pôde contemplar. Ninguém foi tão íntegro como o próprio José. Então, nós vamos hoje ver as 4 bênçãos de Deus, que foram as 4 bênçãos que José recebeu. De posse dessas 4 bênçãos foi que ele fez toda a sua vida, e foi assim que ele cresceu na sua história. Primeiro tipo de bênção é a bênção dos altos céus. Repita comigo, altos céus. Veja que ele diz, o Senhor vai te abençoar com as bênçãos do altos dos céus, ou dos altos céus. Para que a gente tenha uma ideia de como é o céu, eu queria ler Apocalipse capítulo 21, verso 18 a 23, que dá uma descrição, pelo menos antropomorfizada, né, humanamente incompreensível, de como é o céu. Talvez você fique imaginando que o céu, eu já vi tanto tipo de céu por aí, né? Tem o céu com os anjinhos, tudo lourinho, de olho azul, em cima de umas nuvens dormindo. Eu nunca vi esse céu na Bíblia, mas pelo menos nos quadros tem, né? Outro dia tem um filme espírita aí, aquele Nosso Lar, que era todo mundo vestido de branco e tinha uma relva verde. Eu não sei de onde é que esse pessoal tira esse negócio que o céu é desse jeito. Porque na Bíblia, o céu tem esse aspecto aqui que eu vou ler com vocês. Esse é o céu da Bíblia, né? Os outros céus aí são, né, vamos dizer assim, ideias humanas. Veja como é o céu. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Ouro, calçada de ouro, rua de ouro, casas de ouro, tudo é ouro. A cidade é feita de ouro, não tem tijolo, não tem argamassa, é tudo de ouro. 19. Os fundamentos dos muros, os fundamentos você sabe o que é, né? O que fica enterrado na terra. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. E são os fundamentos, né? Aquilo que fica enterrado na terra lá. Né? Tem todas essas, são 12. A cidade tem 12 fundamentos. E nos fundamentos, eles colocam pedras preciosas. Aí vamos ver como são as portas. Verso 21. As 12 portas, o céu tem 12 portas, eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. Interessante, né? Porque não é uma porta de madeira cravejada de pérolas. Não, a porta é de pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro.
como vidro transparente. Não vi templo, não tem igreja. Quem quiser ir para o céu, atrás de igreja não tem. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. É porque Deus está ali, então para que ter igreja, né? A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Gente, esse é o céu. Você já imaginou isso? Próxima vez que quiser sonhar com o céu, leia Apocalipse 21, né? E você fica imaginando, desenha isso, você vai sonhar com o céu verdadeiro. Quem sonha com o céu de anjinho ou com relva verde está atrasadíssimo no tempo, né? Então, que bênçãos são essas do alto dos altos céus? Da leitura desse texto, eu me deparo com as seguintes coisas: que tudo aqui é feito com o que há de melhor, e um melhor impossível aos homens. Por exemplo, é impossível fazer uma porta de pérola, de uma pérola só, porque não existe essa pérola na humanidade, não é? As pérolas são no máximo desse tamanho, não existe uma grande pérola, nunca foi descoberto, nem nunca será, só lá no céu. Outra coisa que me chama muita atenção é que esse céu é extremamente preocupado com os fundamentos. Aquilo que ninguém vai ver é onde está o mais bonito. O mais bonito não é o que está do lado de fora. O mais bonito, a riqueza das pedras preciosas estão escondidas. Nos mostra que o sistema de valores no céu é totalmente o oposto daqui. Porque a gente enterra o que é feio e só mostra o que é bonito, né? Deus não, Ele enterra o que é bonito também. Ou seja, Ele tem uma beleza externa que reflete a beleza interna. Os fundamentos são tão belos quanto as portas, quanto os muros. Ou seja, se você virar o céu de cabeça para baixo, ele continua bonito. Se um furacão Katrina derrubar o céu, vai ser lindo, que a gente só vai ver pedra preciosa. Isso nos dá uma ideia de como é o céu na concepção divina. Ou seja, céu, uma vida abençoada com a bênção do céu, é uma vida que você pode revirá-la de cabeça para baixo, ele não tem nada a esconder. Porque se ele contar todas as suas verdades, é ainda mais bonito. Não tem nada que você esconda que seja feio. Isso nos mostra qual é o ideal da vida. O ideal da vida é a gente nos aproximarmos do céu. A nossa busca constante deve ser que as nossas realidades interiores, aquilo que o homem chama das paixões não republicanas, elas sejam tão belas quanto os nossos exteriores, os nossos dentes brancos, os nossos cabelos. Porque tem gente aí que passa 3 horas no salão de beleza, né? Preocupado com o tamanho do laque, do cabelo, mas não vem para a igreja, mas não faz uma oração, mas não cuida da sua interioridade. Mas o interior do copo é sujo pra caramba, embora do lado de fora tem um adorno bonito, mas quando você vai beber daquela água, é uma água amarga, venenosa, cheia de lamentações, cheia de reclamações, cheia de problemas. A bênção de José, ele diz assim, Deus vai te abençoar com a bênção do alto dos céus, com a bênção, José, que vai te fazer um homem bonito por dentro e por fora. Ou seja, quando te virarem, José, quando as circunstâncias ficarem negativas, quando vier o fogo da provação, quando vierem as lutas, José, você vai se abrir, vai ter que se abrir, vai botar para fora, e o que você vai botar para fora vai ser tão bonito quanto quanto já existe por fora.
Porque no céu é assim, a gente cuida do dentro e de fora. Eu fico preocupado porque tem gente que só cuida de dentro. E tem gente que só cuida de fora. Tem gente que vive com a barba desengrenhada, mal vestido, e não, o que importa é o que está dentro. Não. No céu importam as duas coisas. O que está fora e o que está dentro. E o que está fora é reflexo do que está dentro. Ou deveria ser assim. Porque para sustentar uma rua de ouro, meu irmão, só um fundamento de pérolas e de pedras. Está procurando alguém para casar, jovem? Veja se ela é assim, viu? Antes de você casar. Porque tem gente que por fora é lindo, mas quando abre a boca, misericórdia. É vala, esgoto, entendeu? Está tudo escondido ali, é uma vida amarga, é uma vida cheia de veneno, é gente ruim, que só quer a maldade, só quer ganhar dinheiro, só acredita em dinheiro. Esse povo baixinho, que por fora é altinho, como a Tereza Cristina da novela, porque a única coisa que eu fiz nesses dias foi assistir a novela. Né? Né? Eu fiquei com trauma da abertura da novela, porque era a única coisa que eu podia ver na CTI, né? Fina estampa, ai meu Deus do céu. A enfermeira, vai assistir a novela. Não, minha amiga, porque só pegava um canal lá. Aí eu fiquei vendo essa figura da Tereza Cristina, uma mulher linda por fora, mas por dentro é o cão. Entendeu? Por dentro não presta. Isso é uma caricatura, evidentemente, que todo personagem da novela é caricato, mas é uma realidade que existe muita gente assim. É gente que não tem a bênção dos céus na sua vida. Nunca recebeu a bênção dos céus na sua vida. Porque ele ilumina só por fora. Agora, se você meter a mão no fundamento, vai ser uma desgraça. Gente, nem todo o dinheiro do mundo conseguiria construir algo assim. Nem todo o dinheiro. Aquele céu lá do nosso lar, todo respeito aos espíritas, mas aquilo é construível. Se eu tivesse um bom dinheiro, eu construía um daquele. Tanto é que construíram para fazer o filme. Mas esse aqui, ninguém nem tenta, porque não dá para construir. Porque não tem como arrumar esse ouro todo, nem tem como arrumar essa pérola toda. Ou seja, ser abençoado com a bênção do alto dos céus, é ser abençoado com a bênção exclusiva de Deus, que só Deus pode dar. Quando a gente recebe o primeiro tipo de bênção, acompanhe meu raciocínio, o primeiro tipo de bênção é uma bênção que vem exclusivamente de Deus. Ninguém, nenhum homem nesse mundo, por mais rico e bondoso que seja, vai poder lhe dar o que Deus pode te dar. Ninguém nesse mundo. Tem essa bênção aí, que o Bill Gates não é capaz de dar, que a herança do Steve Jobs não é capaz de dar. Ninguém pode te dar. Tem coisas na vida que só Deus pode te dar. E eu sou a prova viva disso. Porque ali, quando eu estava naquela cama, tinha uma coisa na minha vida, que era a minha paz de espírito, que nem que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu podia ter. Era uma bênção que vem de Deus. É por isso que tem tanta gente nervosa nos dias de hoje. É por isso que o que mais tem hoje, o remédio que mais se vende hoje são os barbitúricos, os analgésicos, as drogas. Porque tem gente que não tem paz de espírito, porque essa paz de espírito não é dinheiro quem dá, não é mulher bonita que dá, não é corpo bonito que dá, esse negócio vem do alto. Ninguém entende. Claro que não entende, nem nunca vai entender. Porque você acha que seu problema é dinheiro, quando na realidade seu problema é que você não tem a bênção de Deus. Você acha que seu problema é o emprego, não, você está faltando a bênção de Deus. Você acha que seu problema é seu casamento. Não é seu casamento, o problema é que você não tem a bênção de Deus. Tem uma coisa com Deus que só Ele pode dar, gente. Que não adianta que Buda não vai dar, os filósofos não vão dar, os juristas não vão dar, os economistas, a Dilma com todo esse poder do mundo não pode lhe dar.
Tem coisas que só Deus nos dá, é como a chuva. Quem pode dar a chuva? Não dá para imitar a chuva, dá? Você pode até fazer um chuveirinho, né? Mas não dá para fazer chuva, não dá para fazer chover. Ou Deus faz, ou a gente está perdido. Tem coisa na vida que ou Deus faz, ou Deus atua, ou Deus limpa, ou Deus opera, ou Deus cura, ou não tem nada nesse mundo que faça. Está me entendendo? O que você precisa, às vezes, não é o que você quer. O que você precisa não é o que você quer. Tem muita gente querendo as coisas que não, você precisa da bênção do alto dos céus. Você precisa da bênção de Deus na sua vida. Aquela bênção que vai lhe causar surpresas. Você diz assim, isso aqui eu jamais vou conseguir. De repente chega de mão beijada no seu colo. Porque é Deus agindo. E só Deus pode, não é teu esforço, não são tuas lágrimas, não é as tuas orações, é uma ação exclusiva de Deus. É Deus na vida. Isso não tem preço, isso não tem dinheiro. E o homem não consegue imitar. Não é? Essa paz de cemitério. Não adianta. A paz de Deus é inimitável. Ninguém copia. Nada, nada. Vem aí o Espírito de Natal. Essas musiquinhas já estão tocando no shopping. Aquela musiquinha chata. Né? Eu fico nervoso com aquela música. Não me traz paz. Aliás, dizem que no Natal é um dia que muitas pessoas se suicidam e entram em depressão. Porque não adianta querer imitar a Deus, gente. Não adianta botar uma luminária dessa e dizer que Deus está aí, porque não está, porque a luz do Senhor é tão forte que nem sol nem lua é necessário. O que a Bíblia diz sobre essa bênção? 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, olho, vamos repetir comigo? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é? Não tem. Você consegue imaginar isso aqui? Eu não consigo. Não, eu queria ter um vislumbre disso aqui, deve ser uma coisa sensacional. É, mas eu não tenho nem ideia de que é. É a bênção do alto dos céus. São coisas que só Deus faz. E José tinha essa bênção. Porque ele passou a vida inteira como um escravo, terminou na masmorra, aí numa tarde de prisioneiro, ele passou para governador do Egito. Só Deus faz isso, gente. Com essa velocidade, sem olhar SPC, Serasa, só Deus faz isso. Só Deus. Toca no coração de Faraó, o Faraó diz, esse rapaz aqui, mas é um prisioneiro, eu quero esse rapaz, governador, pronto, está feito. Tem coisa na vida que só Deus faz, gente. Não adianta você ficar implorando ao gerente do banco, a fulano, a cicrano, a beltrano. Ele é absolutamente incapaz de fazer. Por isso que eu fico, às vezes, preocupado com essas meninas que ficam namorando, achando que o marido é uma espécie de Deus. Né? Ou o namorado é uma espécie de Deus. Ai, pai, é porque ele é lindo, ai meu Deus. Mas ele tem coisas que ele jamais vai poder te dar. Tem coisas que só vêm do alto. E se não vier do alto, não há nada nesse mundo que seja capaz de lhe dar. Amém? 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 Glória a Deus. Então, há um tipo de bênção que Deus reservou para ele. Isso aqui só eu faço. Você pode trabalhar, pode orar, com todo respeito às suas orações, mas tem coisa que ele diz, só eu faço. Essa bênção do alto dos céus é minha. Segundo tipo de bênção é a bênção do abismo. Olha, mas pastor, será que do inferno a gente tira alguma coisa boa? Tira. Até do inferno Deus tira coisa boa, só. Porque a palavra aqui é a palavra Sheol, né? Que é a palavra hebraica para inferno. Ou seja, José tinha a bênção do inferno. Como é, pastor? Ele tinha a bênção do céu e a bênção do inferno. Ele tinha as duas. Porque
inclusive no original, é das profundezas do inferno. Que Deus te abençoe com a bênção das profundezas. Que bênção é essa, gente? No inferno tem alguma coisa boa, pastor? Não, não tem coisa boa. Mas o que Deus pode tirar de lá é uma coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Muitas das coisas que você pediu, Deus lhe deu, mas o diabo levou. Porque você não vigiou, você não orou, você não guardou. Porque a Bíblia não manda só orar, manda orar, vigiar, guardar. Você lembra daquela parábola das virgens? Você só ora e recebe, aí relaxa. Aí o diabo vem e toma. Quantos aqui não já tiveram muitas coisas na vida que perderam? Riquezas, emprego, estabilidade, coisas maravilhosas, portas que Deus abriu para você, mas você jogou fora. Deus te deu um emprego maravilhoso, mas você sim, sei lá, chateou-se com o chefe, achando que nasceu para isso, jogou fora. Deus vai me dar o melhor. Aí você jogou fora, e até agora o melhor não chegou. Porque aquela que era de Deus. Está me entendendo? Aquela que era de Deus. Só que você jogou fora. E não foi Deus quem tirou, não. Você jogou fora. Porque quando Deus tira, Deus dá o melhor. Mas não confunda Deus tirar com você renunciar. Com você rejeitar. São duas coisas diferentes. Não é? O Senhor me deu uma grande esposa. Mas aí eu perdi minha esposa, porque houve uma confusão lá em casa, resolvi sair de casa, tchau. Deus vai me dar uma melhor. Não sei. Porque não foi Deus quem tirou, foi você quem abandonou. É diferente. É diferente. Cuidado, viu, gente? Cuidado com essas coisas. Tem coisa que Deus tira. E tem coisa que você joga fora. São coisas bem diferentes. Aí depois fica dizendo, Deus vai me dar o melhor. Está se mentindo, está profetizando mentira para si mesmo. Eu tenho certeza que qual é uma das funções do diabo, segundo João capítulo 10, verso 10? O diabo veio para matar, roubar e... Então ele rouba, ele é ladrão. E ele rouba o quê? A bênção que Deus te deu. Ele vive ao derredor de você querendo o quê? A bênção. Mas ele pode tirar? Não, mas você entrega a ele. Que você tem, quando Deus lhe deu, o domínio é seu agora. Gente, existe paralelamente universos espirituais à nossa volta. Não se engane não, até os cientistas estão dizendo isso. O Marcelo Gleiser, outro dia, lá na Folha de São Paulo, escreveu, chamou os cientistas de burros e religiosos de sábios, porque ele, que é um grande físico, né, doutor em física e professor nos Estados Unidos, olha, porque descobriram agora o neutrino, que tem uma velocidade maior do que a luz, descobriram agora a possibilidade de haver 9 universos paralelos ao nosso universo. E os cientistas estão tremendo, quer dizer, parece que o negócio é maior do que a gente pensava. Por isso que eu digo, não se engane, não. Existe paralelamente num culto a Deus, um culto ao diabo. O diabo é tão adorado lá nessas dimensões espirituais quanto Deus. Porque ele se lembra que ele levou um terço dos anjos com ele, e esses anjos o adoram. E homens daqui também o adoram. Aliás, 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, deixa isso bem claro. Ele diz assim, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Quer dizer, tem como você sacrificar coisas ao demônio, que é um culto. Sacrificar é cultuar. Quando você sacrifica, quando você vai lá, e no pé de uma estátua e dá uma oferenda, você está sacrificando a um demônio. Você está achando que está sacrificando a nada? Não, você, ou aquela, sei lá, deusa. Não, você está sacrificando a um demônio. Aí, me perdoe, viu? Se algum católico estiver me ouvindo, me perdoe, mas eu estou lendo a Bíblia. 1 Coríntios 10 e 20. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Quem eram os gentios? Era aquele povo que sacrificava no alto dos montes
para Moloque, para Baal, para as estátuas de Astarote. Né? Esse é os gentios. Então, quando você chega diante de uma estátua e oferece, por exemplo, agora 8 de dezembro, dia de Iemanjá, o cara vai jogar alguma coisa lá no mar, está entregando para o demônio. Você está cultuando o demônio. Com todo respeito, mas é isso que você está fazendo. Adorar outro Deus além de Deus é cultuar um demônio. E o diabo se alimenta disso. Por isso que eu digo a você, boa parte do que nós pedimos a Deus, o diabo rouba. Às vezes você recebe e o diabo rouba. E às vezes você nem chega a receber. Quer ver a experiência de Daniel, capítulo 10, 12? E ele prosseguiu. Um anjo disse a Daniel, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Está aqui. Houve uma guerra espiritual e a bênção que vinha para Daniel foi retida. Isaías 42, 22. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam, restitui. Gente, o que é que a gente pode de bom tirar do inferno, pastor? Coisas que são suas e que são preciosas, que estão lá agora sob o poder do diabo. Isso se chama restituição. A bênção do abismo é a bênção da restituição. É a bênção da devolução. Você lembra aquela música que vocês cantam aqui? Eu quero de volta o que é meu. É isso aí. O diabo levou. E você tem direito de ir buscar, de clamar. Só que essa bênção depende de você. A bênção do céu é exclusiva de Deus. E a bênção do abismo é um direito seu. Agora tem que ser exercido. Você tem que ir lá e tomar de volta o que o diabo levou. Paz, alegria, casamento. Algo que lhe foi roubado. Foi roubado. E você hoje está perdido. Sem saber onde está. Porque você jogou fora. Ou porque ainda está no reino espiritual, preso, retido. Outro dia eu vi um pastor pregar esse texto. Ele disse que 90% das nossas bênçãos estão retidas. Imagina. Eu não sei, né? Não sei se é 90%. Até porque vai variar muito de uma pessoa para outra. Mas boa parte. Porque a gente ora, tem gente que ora tanto e recebe tão pouco. É. Tem gente que diz assim, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração me acontece. Tem uma coisa errada. Boa parte está retido, ou foi roubado. Foi roubado espiritualmente. E isso exige o quê? Alguém dizer, devolva, eu quero de volta o que é meu. Isaías 50, verso 2, diz assim, quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Deus diz, eu estou aqui, peça. Por acaso eu deixei de ser Deus? Será que meu braço está curto demais para resgatá-los? Eu estou aqui, agora peça. Restituição exige clamor. Veja, a bênção do alto dos céus, ela vem de Deus, como um presente do seu amor, da sua graça. Agora a restituição é um direito nosso. Como diz a música, essa música é teologicamente correta, um direito nosso por herança. É um direito nosso.
Quantos aqui já oraram por restituição? Você tem orado por restituição? Está faltando alguma coisa que você já tinha e lhe foi roubado? Você tem orado por restituição, você está com preguiça. Não, deixa, Deus levou, Deus deu, Deus tomou. Mas foi Deus que tomou? Ou tu jogasse fora? Foi Deus que tomou? Ou você jogou fora e o diabo pegou? Ele nem sabe que está perdendo. Porque às vezes é assim, né? A gente joga fora coisas sem ver o que está dentro. Às vezes está jogando um ouro fora. Está jogando um diamante fora. Porque não gostou da casca. E você tem direito a 7 vezes mais, pelo menos na Bíblia. Provérbios 6,31 diz assim: contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Na lei da Bíblia, sim, a restituição é 7 vezes mais. Se você roubasse alguma coisa de alguém, você tinha que pagar um juro de 7 vezes mais. Isso aqui é juro, né? Riquezas escondidas, minas, ouro, pedras preciosas, a bênção das profundidades, gente. Tem muita coisa nas profundidades que você não está preocupado em resgatar, em tomar de volta. Sabe por quê? Porque isso exige esforço, exige fidelidade, exige caráter, exige santidade, exige busca. E você não quer. Tem a bênção, você fica só com a bênção do alto dos céus. E a bênção da restituição? Quanta coisa boa que Deus quer restituir para você. Sua saúde, sua vida, sua preciosidade, sua alma. Tem gente que está com a alma perdida. Só pensa em dinheiro, só pensa em trabalho, só pensa em... Morreu, a alma dele morreu. E ele não sabe. Tem gente que não consegue mais rir, já viu? Quando é para rir, é daquele sorriso falso. O mais difícil do mundo é você ver ele rindo espontaneamente. Tem que ser uma piada muito engraçada e muito suja para ele rir. Porque ele não tem alegria espontânea. A alma dele morreu. O diabo levou. Bênção do alto dos céus, a bênção do abismo. Terceiro tipo de bênção de Deus, a bênção da fertilidade. Deus nos dá coisas férteis e, portanto, nós devemos buscar as coisas férteis. Sementes que produzam frutos, que tenham um fluxo contínuo de seiva, que torna aquela árvore sempre fértil. Na tradução de Almeida, esse texto diz são seios, a bênção dos seios. Porque o seio é quem alimenta a criança, é quem garante a sobrevida da criança. O ter o leite para dar ao filho significa durabilidade, significa sustentabilidade, significa fertilidade. É aquela bênção da viúva de 1 Reis, capítulo 17, verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso é fertilidade. Eu tenho até pouco, mas esse pouco não acaba nunca. É fértil. Isso é a bênção da fertilidade. Não é ter muito, é ter sempre. Tem muita gente preocupada em ter muito. Mas você não precisa de muito, você precisa ter sempre. Prosperidade para mim é ter sempre, não é ter muito. Eu quero ter o pão de cada dia, de hoje. Eu não como o pão de amanhã, eu só como o de hoje. O de amanhã é o de amanhã. Aí tem gente que está preocupado, deixa de comer o pão de hoje, preocupado se vai ter amanhã. Não é? Esqueceu da bênção da fertilidade. Se tem hoje, vai ter amanhã, meu filho. Alguém aqui já faltou o pão? É a bênção da fertilidade. Enquanto tem vasilha, tem azeite.
seios fartos, porque Deus é provedor. A bênção de Deus é prover as nossas necessidades. A bênção de Deus é chegar a dizer assim: olha, eu te dou esse copo d'água, João, mas ele jamais vai secar. Pode continuar bebendo. E antes de acabar eu já reponho. Isso é fertilidade. Tem gente que é assim, que tem essa bênção de Deus. E você tem direito a essa bênção. De pedir a Deus: Deus, eu quero algo fértil na minha vida. Eu não quero algo estanque. Algo que eu use e acabou. Foi tão bom. Não. As coisas na vida podem ser férteis. Não são grandes, mas são férteis. Estão sempre ali. Nunca me falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é a fertilidade de Deus. Deus é um Deus fértil, que tem uma bênção de fertilidade para nós. Você nunca vai lhe faltar. Que coisa melhor na vida do que isso? Tem a bênção da fertilidade. José tinha essa bênção. Foi abençoado com essa bênção. Nunca lhe faltou. Ele morreu cheio nos seus dias. E por último, o quarto tipo de bênção de Deus é a bênção da fartura. Algumas pessoas são abençoadas em ter muito. E o que é ter muito? É ter mais do que eu preciso. Talvez algumas pessoas aqui, com certeza, talvez não, eu vou afirmar, tem mais roupa do que precisa. É ou não é? Isso é bênção da fartura. Ontem mesmo eu joguei uns 5 pares de sapato fora. Quer dizer, fora não, né? Dei lá. Para o meu vigia lá do prédio. Eu notei que eu tinha mais do que eu precisava. Para quê? Só tem 2 pés, gente. É mais do que eu precisava, mais do que eu preciso. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso aqui é Deus. Deus às vezes dá demais. E quando Ele dá muito, é porque você tem que dividir para tornar fértil. Então, se você quiser unir a bênção da fertilidade com a da fartura, quando você tiver muito, divida. Que quanto mais você der, mais você vai ter. Aleluia. Quando tinha vasilha, o óleo não parou. Quando a vasilha acabou, o óleo parou. Então, enquanto você puder dar, dê. Porque é sinal de que Deus vai dar mais. Quanto mais você der a Deus, mais Deus vai te dar. Isso é bênção da multiplicação, gente. Só no reino de Deus que é isso. Só no reino de Deus que a divisão multiplica. Já viu? Porque eu, na minha matemática, dividido é diminuído. Se eu tenho 2, divido 2, eu fico com 1. Mas no reino de Deus, se eu tenho 2 e divido, eu fico com 4, com 5, com 6. Mais do que eu preciso. Pastor, o que é que a gente faz então? Bênção do alto dos céus, bênção da restituição do que vem das coisas que o diabo tirou, a bênção da fertilidade e a bênção da fartura. Todas as demais bênçãos derivam dessas 4. Se você procurar uma bênção, está entre essas 4 categorias de bênçãos. Agora o que é que a gente faz? Para que a bênção aconteça e não se transforme numa maldição. Porque preste atenção, tem bênção que se transforma em maldição. Mas, Malaquias 2:2, está lá, ó. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Como é que é? Deus amaldiçoa a minha bênção. Deus amaldiçoa a tua bênção. Aí, ó. Sou eu que estou dizendo, não. Eu amaldiçoo a tua bênção. Aliás,
já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Fazendo uma coisa para Deus, faça de coração. Senão a sua bênção se transforma em maldição. Isso que eu mais tomo cuidado aqui. Cuidado com o que você entrega a Deus nesse altar, para que seja o dízimo mesmo. Ou então uma oferta. Então diga assim, Senhor, hoje é uma oferta, não é o dízimo. Porque não engana Deus não. Não engane Deus não. Que Ele lança uma maldição na tua bênção, nunca mais ela frutifica. Eu conheço gente, crente, que ainda hoje está debaixo de maldição. Famílias inteiras debaixo de maldição. Nunca mais tiveram nada na vida. Nunca mais a família frutificou. Nunca mais comprou um carro. Nunca mais sanou uma dívida. Tudo debaixo de maldição. Os filhos nas drogas, as meninas, as netas perdidas, virando prostituta e garota de programa, e tudo crente. Na igreja, louvando a Deus, e Deus só lapada, 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 lapada. Por quê? Porque não honra de coração, gente. Quer enganar Deus. Vem para frente, o envelope, dízimo, com R$2 dentro. Louvado seja Deus. Aí Deus disse, você só quer ganhar R$20 por mês? Tá bom. Então você vai ganhar R$20 por mês. Dá para tu ganhar 20 por mês? Dá para pagar as contas? Então entregue. Porque você deu dízimo de 2, é porque o seu salário é 20. Né? Então não dá para pagar. Então você está dizendo, Deus, eu sobrevivo bem com R$20. Eu só preciso de R$20 para viver o mês inteiro. Então traga os 2. Não honra de coração. Gente, honrar a Deus é glorificar a Deus com seus atos, com a sua vida. Dê glória a Deus sempre, dê graças a Deus em tudo. Deixa eu dizer uma frase para vocês, preste atenção. O diabo habita nas feridas da alma. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Vou repetir. O diabo habita nas feridas da alma. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Qual dos dois você quer? Tem gente que a vida inteira estou com raiva, não presto, não sei o quê, estou revoltado, estou indignado. Fala, Satanás. Fala mais. Não gosto, não sei o quê. Fala, diabo. Fala mais. Aí é o diabo falando. Que ele habita no meio das feridas. Agora, Deus habita no meio dos louvores. Quando você levanta a mão. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Ai, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu Senhor. Aí não, aí Deus habita nos louvores. Quer honrar a Deus? Louve a Deus. Para de reclamar. Para de lamentar. Porque quanto mais reclama e lamenta, mais você está dando casa ao diabo. Você está alargando a casa, dizer, diabo, mora aqui, vai. Aí Deus vai e transforma a sua bênção em maldição. Fique em pé comigo, na presença de Deus. Bênção do alto dos céus. A bênção do abismo. A bênção da fertilidade. A bênção da fartura. Vamos repetir as 4 bênçãos de Deus. A primeira, bênção do alto dos céus. Bênção do abismo. A bênção da fertilidade. E a bênção da fartura. 4 tipos de bênçãos. Quando Deus nos abençoar com essas bênçãos, gente, não tem demônio, não tem diabo, não tem tempo ruim, não tem circunstância adversa que vá derrubar você. Pode vir quem vier, pode acontecer o que acontecer.
Mas você vai estar no colo de Deus. Você vai estar guardado, guardada. Meu filho, isso é só um tempo aqui. É para eu dar uma lustrada em você. Não se preocupe não, que minha bênção está contigo. Gente, a verdade é o seguinte, luta tem para todo mundo. A única diferença é o seguinte, tem gente que luta com Deus e tem gente que luta sem Deus. Pronto. Só tem essa diferença. Tem gente que passa perreio com Deus e tem gente que passa perreio sem Deus. Pronto. A verdade é essa, só tem esse. Sem tirar nem pôr, nem querendo dourar a pílula. A verdade é essa. Todo mundo sofre, todo mundo tem dor, todo mundo tem problemas. Aí tem uns que têm problemas com Deus e tem uns que têm os problemas sem Deus. Está me entendendo? Só isso. Tem gente que tem problemas, mas tem as bênçãos. Alto dos céus, está buscando restituição, tem fertilidade, tem fartura. Aí o problema já passa, vem de novo, mas na bênção continua. Porque ter problema não significa que você está debaixo de maldição, não. Tem muita gente abençoada que tem problema. Jesus foi um deles, né? Cheio de problema. Crucificaram o homem, mas a bênção estava ali. E tem gente que infelizmente tem problemas, mas não tem a bênção. E esses eu não sei, porque eu já me esqueci como é resolver o problema sem Deus. Faz tanto tempo que eu sou crente, desde 1983, que eu já me esqueci o que é passar por um problema sem Deus. Eu não sei como é que eu era. Às vezes eu penso assim, como é que eu resolvia meus negócios? Eu apelava para quem, hein? Né? Eu já me esqueci, eu não sei. Talvez alguns de vocês sejam mais novos na fé, saibam como é esse negócio. Mas é difícil, né? Complicado. A gente pensar, meu Deus, vou ter que enfrentar, por exemplo, uma operação dessa que eu passei sem Deus. Eu não sei como é que o Carol consegue, sinceramente. É um negócio do cara dar um tiro no ouvido. Pelo amor de Deus. Então, gente, vamos clamar a Deus. Senhor, eu preciso das tuas bênçãos na minha vida. Abençoa-me com a bênção do alto dos céus, a bênção que vem do alto, que é exclusiva tua, me abençoa com restituição, eu quero de volta o que é meu, o diabo levou, eu quero de volta, aquilo que eu joguei fora, feito Isaac, né? Vendeu, trocou a bênção da primogenitura, aliás, Esaú, trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Tem gente que é assim, joga fora as coisas de Deus, a troco de nada. Vai pegar de volta. É melhor a bênção da primogenitura do que o prato de lentilha. A bênção da fertilidade e a bênção da fartura. E nós vamos ungir as bênçãos de Deus. Deus assim possa lhe garantir. Chamar o pastor Aldemar. Aldemar, vem cá. Eu vou ver o Aldemar agora ali com o Queca. Ele vai abençoar comigo, ungir com a bênção de Deus. Você fica aí embaixo que eu vou te dar o óleo. Então as pessoas quiserem ser abençoadas, enquanto a banda pode ficar louvando, nós vamos abençoar, ungir com óleo as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Bênção de Deus sobre ti. Aqueles que te louvam. Bênção de Deus sobre ti. Cujo coração está no nosso bênção de Deus sobre ti. Bênção de Deus sobre ti. Tua glória sobre
nome de Jesus. Oramos por cada um desses pedidos que agora vão queimar a tua presença. Queimamos, Senhor, porque a nós não nos interessa mais. Interessa somente a ti agora. O segredo, a intimidade, a cura, a solução de cada uma dessas orações e petições que aí estão dispostas. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial nas nossas vidas nessa quarta-feira. E abençoa esses irmãos cujos nomes estão depositados neste vaso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos dar as mãos. Eu vou chamar o pastor. Cadê? Aldemar, vem aqui de novo. Vem aqui com Queca. Pastor Aldemar. Alguns não devem conhecer, mas ele é pastor. Uma grande mulher de Deus. Quer dizer, agora está menor, ela já foi maior. Uma grande mulher de Deus. Hoje ela está. Estou brincando no tamanho só físico. Espiritual, ela tá do mesmo jeito. Está mais bonita.